Qual seria a sua reação se Deus te chamasse para fazer algo que você não quer? Já parou para pensar sobre isso? Porque a gente sempre romantiza que Deus vai chamar a gente para fazer algo muito bom, ou muito legal, ou algo que a gente tem mais afinidade, né? Tem mais facilidade de fazer. A gente tem essa coisa dentro de nós. Mas a verdade é que a gente não entende os planos de Deus, né? E se Deus te chamasse para uma coisa que você não gosta, você atenderia o chamado mesmo assim? Ou você fugiria, ou tentaria argumentar, barganhar com Deus ali para ver se Ele te coloca em outra coisa? Cuidado, porque quando você tenta mostrar para Deus que aquilo não é bom, é como se você dissesse para Ele que Ele não sabe o que é melhor para você, ou que Ele não sabe o que é melhor para as outras pessoas. Esse é um assunto que realmente eu gosto de refletir, sabe? Principalmente quando eu vejo a história de Jonas, ou alguma coisa me faz lembrar da história de Jonas. Sei que você conhece que Jonas ficou na barriga do grande peixe ali por 3 dias. Mas só contextualizando para quem não conhece a história rapidinho, Jonas era um profeta de Israel e Deus chama ele para ir pregar na cidade de Nínive. Só que Jonas não quer, porque o Jonas não gosta do povo de Nínive. Essa cidade ela era muito conhecida por suas maldades. E Jonas sabia que se ele fosse lá e pregasse, o pessoal ia se arrepender e Deus ia perdoar todo mundo. E Jonas não queria que Deus perdoasse esse pessoal. E o que ele faz? Ele foge, né? Ele desobedece. Então, ao invés de ele ir para a cidade de Nínive, ele tenta ir para a cidade de Tarsis. Aí ele prega um barco, aí vem a história da grande tempestade, e ele avisa para o pessoal do barco que ele é o causador, e pede para jogar ele no mar, e aí ele é engolido por um grande peixe. Lá dentro, aí que ele está naquela situação ali horrível, né? E que praticamente você não acha que não tem uma saída, isso reflete muito também na nossa vida. E aí ele pede perdão a Deus. E ele é engraçado que ele não quer pregar porque sabe que Deus é muito misericordioso e vai perdoar todo mundo ali. Só que ele se encontra numa situação onde ele precisa desse perdão, onde ele precisa desse Deus misericordioso, que age com misericórdia na vida dele e dá mais uma chance. Aí ele vai para a cidade de Nínive, ele prega lá e todo mundo é convertido, do menor até o rei. E quando acontece isso, né, essa grande conversão, eu me pergunto, por que muitas vezes a gente não simplesmente faz? Se a gente sentiu que é algo que Deus de fato trouxe para a gente, por que apenas não fazemos? Porque várias vezes a gente coloca limitações, coloca barreiras, a gente dá desculpa que não somos capazes, a gente dá desculpa que não é a hora certa. Por que a gente faz isso e só não confia, sabe? Ah, Cris, mas eu não confiei porque eu não sei se de fato foi Deus que falou comigo. Como é que eu sei que Deus falou comigo? Quando você entrega em oração. Sabe, se você está sentindo algo que queima dentro de você, algo que você deve fazer, e algo bom, algo que glorifique a Deus, tá? Isso é importante. Porque a gente tem que separar as coisas que glorificam a gente e as coisas que glorificam Deus. Por exemplo, no caso de Jonas, ele recebeu um chamado de salvar uma cidade inteira, né? De pelo menos levar a palavra de Deus para que Deus salvasse aquela cidade. E muitas vezes arde no nosso peito um desejo muito grande, sabe? Algo diferente. A gente é ser humano, a gente tem muitos gostos. A gente sabe diferenciar. Foi assim que, uma vez eu conversando com a Ellen, ela perguntou, como é que você sabe que você tem um chamado para pregar, você tem um chamado para falar a palavra de Deus, isso não é só um desejo do seu coração. Eu falei para ela, porque essa chama que arde dentro de mim, de eu falar da palavra, de fato, de eu querer estudar, aprender mais e poder passar isso para as pessoas, é diferente de qualquer outra coisa que eu quero, de qualquer outra vontade que eu já tive. Porque, sendo bem sincero para vocês, se fosse por escolher, eu escolheria ser do louvor. Pô, eu acho bem legal, sabe? É um ministério, pô, maneiro pra caramba, porque o louvor ele mexe com todo mundo, mexe com emoção. Eu queria poder saber cantar para estar no louvor. Só que eu querer estar no louvor e eu sentir que eu nasci para pregar, né, que esse é o meu propósito como um servo de Deus, é diferente. E eu sei que pregar
é algo que não glorifica a mim. Pregar é eu poder levar a palavra de Deus às pessoas. Às vezes eu levo conhecimento a quem já é cristão e também eu posso levar a verdade de Deus, levar uma conversão a uma pessoa que não é. Então eu estou glorificando Deus através das palavras, através de repente ajudar uma ovelha aí a encontrar o caminho do bom pastor. E voltando para você agora, porque eu falei do meu exemplo. Se arde no seu peito, sabe? Um desejo, uma vontade muito grande de servir na obra de Deus. E é, como eu falei, algo que não é para te glorificar, não é algo que é para te exaltar, mas algo que é para glorificar Deus. Algo que pode ajudar as pessoas. Muito provavelmente, é Deus falando contigo. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre como a gente distingue o que é a palavra de Deus, o que é a voz de Deus, o que é só os nossos desejos, né? Vai muito além também do só que a gente sentir. Mas eu quero que você entenda que dificilmente vai ser igual nos filmes, tá? Já adiantando um pouco do que vai ser o vídeo, dificilmente você vai estar andando e você vai ouvir uma voz. Ah, pode ser que aconteça, porque eu não posso limitar o agir de Deus. Deus fala da forma que Ele quiser. Mas dificilmente vai ser assim. Ou então você vai sonhar e vai aparecer para você um anjo falando isso. Como eu falei, pode acontecer, é mais difícil. Como hoje, quando a gente crê em Cristo, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, então muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa voz ela vem de dentro para fora. Essa voz ela vem realmente como uma chama que arde, como uma coisa diferente. E quando você tem intimidade com Deus, você sente o que é a voz dele e o que não é. Entende? Como é que você tem intimidade com Deus? Lendo Bíblia, oração, e sentiu, isso é muito importante. Cara, sentiu algo? Acho que é isso, acho que isso é um chamado. Ora para Deus tirar essa dúvida. Porque eu não me pergunta como vai acontecer, mas você vai saber que se é de Deus ou não, tá? Deus dá um jeito de você descobrir cada um de uma forma particular. Mas voltando ao tema desse vídeo, tá? Que eu já tô adiantando muito. Se deixar, eu embarco aqui 3 vídeos de uma vez, 3 assuntos, porque eu gosto muito de falar sobre Deus e falar de como Ele mudou a minha vida e eu vejo a transformação de outras pessoas também. Mas vamos lá. Imagina que você sente que Deus está falando com você para te chamar para algo que de repente você não gosta ou que você nunca se imaginou. Se eu puder te dar um conselho, eu ia te dizer para só vai. Porque se é algo que você nunca fez, você pode ter certeza que Deus vai te capacitar. Assim como Ele capacitou todo mundo a quem Ele chamou. E Deus, aí é o legal. Se você pegar na Bíblia, a maioria das vezes Deus chama pessoas improváveis, sabe? As pessoas que muita gente não dá nada por elas, ou pessoas que levavam uma vida completamente diferente, distantes dele. Ele chama justamente essas pessoas para fazerem obras grandiosas. Deus não olha com olhos humanos, Deus olha o coração. Eu vou te dar um exemplo. Paulo. O apóstolo Paulo, ele era o grande perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, ele perseguia. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado. Então, você podia olhar para ele e falar, não, esse cara aí só faz maldade com o povo de Deus. Esse cara aí, Deus quer distância. Não. Deus chama ele para ele ser o maior missionário que teve. O cara que perseguiu os cristãos, Deus chama ele e faz uma reviravolta na vida dele. Ele passa para ser um grande homem de Deus. A maior quantidade de livros do Novo Testamento, o maior autor do Novo Testamento foi Paulo. E se você considerar, aí só uma partezinha um pouco de teologia, se você considerar Hebreus como um livro escrito por Paulo, é porque até então Hebreus é de autor desconhecido. Mas muita gente acredita que é de Paulo. Ele teria mais da metade do Novo Testamento escrito por ele. E era um cara que perseguia cristãos. Era alguém que ninguém nunca ia achar que ia servir para Deus. Então, se você sente algo dentro de você que você não é capaz de fazer, Deus capacita. Se você não é digno de fazer porque você já errou bastante, você já fez coisas ruins, Paulo provavelmente foi responsável por mortes de cristãos. Mas Deus escolheu ele. Não negue o seu chamado. Independente de onde
Deus te manda, mas é porque eu sou uma pessoa da internet, eu gosto de ficar só em local, em cidade grande, né? Aí Deus te chama para ir pregar num lugar mais inóspito, de repente na África. Você acha que toda pessoa que está pregando na África teve o grande desejo de ir lá, de repente não ter a qualidade de vida que teria no Brasil? Mas eles foram lá, porque colocaram os planos de Deus na frente dos planos dele. Colocaram a vontade de Deus na frente da vontade deles. Então, para a gente finalizar, entenda que antes de você nascer, eu gosto muito de falar isso, antes de você nascer, Deus já fez uma promessa e liberou na sua vida para você trabalhar na obra dele. Antes de você pensar em existir, a tua promessa ela já foi cumprida no plano espiritual. Agora, para você tornar ela uma promessa real aqui na Terra, você precisa aceitar o teu chamado. Você precisa falar para Deus, Deus, eu não sei o que tu quer para mim, ou agora eu entendo o que tu quer para mim e eu vou avançar. Eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso. Esse é o nosso vídeo, é mais uma conversa. Eu estava vendo sobre Jonas, eu queria falar com vocês sobre o chamado que a gente não atende, acaba virando como ouvir o nosso chamado, e ficou essa salada aí no vídeo, mas eu espero de coração que seja uma salada muito bem temperada, né, que tenha te alimentado de alguma forma. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, que assim o YouTube ele pode recomendar para outras pessoas também que de repente estejam precisando. Não esqueça de se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse. E graças e paz a todos. Deus abençoe vocês.